Irmãos, companheiros na luta, vamos dar as mãos na grande corrente do amor, na feliz comunhão. Irmãos, unindo a peleja, a certeza vamos construir aqui na terra o projeto de Deus, todo o povo a sorrir. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou começar este sermão não meditando logo o Evangelho, mas eu quero começar com 3 perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: ontem o jornal tinha esta manchete: mais de 1000 mortes no Brasil. E hoje, dia de Páscoa, ressurreição. Ontem mais de 1000 mortes e hoje ressurreição. Vida e morte, ressurreição, vida e morte do outro lado. 2 coisas que não combinam, mas se supõem mutuamente. Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem. Jesus significa que Deus está passando. Deus passa. E neste dia de Páscoa, este ano tão diferente das outras Páscoas, Deus passa também. E passa de maneira diferente. No ano passado, aqui, dia de Páscoa, a igreja estava lotada, não cabia mais ninguém. Hoje, a mesma igreja só tem, eu contei ontem, 15 pessoas, mas ao mesmo tempo eu acho que tem mais gente hoje do que no ano passado, que se for ligar com todas as pessoas que nos estão acompanhando neste momento pela televisão, pelas outras tecnologias que existem de comunicação, é bem mais que 1000. Só Deus é que sabe quantos são. Então, esta contradição de um lado, a morte, ontem mais de 1000 mortes no Brasil e hoje ressurreição, vida. E Páscoa significa passagem. Deus está passando. Deus passa e quando Ele passa, Ele diz uma palavra. E a primeira pergunta que eu tenho: qual é a palavra que Deus diz hoje a nós, através destes acontecimentos? Vocês que estão escutando nas casas, se quiserem, tomem nota da pergunta para depois refletir um pouco entre vocês. O que será que Deus está falando para nós através destes fatos tão diferentes e tão difíceis de entender? Esta é a primeira pergunta. A outra pergunta é o que eu falei antes, é o seguinte: no ano passado a igreja estava cheia, hoje ela está vazia, ao menos materialmente, mas não é bem vazia não, talvez esteja mais cheia do que no ano passado, mas as pessoas que estão ligados conosco neste momento, cada um no seu lugar. Aqui se aplica o que Jesus falou: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então eu acho que hoje muita gente, 2 ou 3, vocês que nos estão escutando, alguns são vários da família, alguns 2 ou 3 pessoas, alguns lugares uma pessoa só, mas de uma ou de outra maneira estamos ligados entre nós, e onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou no meio. Esta é a afirmação, a certeza que esta celebração também nos traz. Deus está conosco. E aí a pergunta que a gente faz para cada um que está nos participando: como é que Deus está presente no meio de nós? Como é que a gente experimenta esta promessa, esta certeza? Porque Ele está no meio de nós. E a terceira pergunta é esta: o evangelho que a gente acabou de ouvir diz assim, que Maria Madalena foi ao sepulcro bem cedinho, e quando chegou lá, viu a pedra tirada do túmulo e não encontrou Jesus. Ela ficou apavorada, foi falar com os discípulos, eles foram lá também, olharam, e diz assim, eu vou até ler a frase: o discípulo amado viu as faixas de linho deitadas no chão,
e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num outro lugar à parte. Ele viu e acreditou. A pergunta que eu faço é esta: ele viu uma porção de panos bem enrolados num lugar, olhou os panos e acreditou. O que ele viu e o que ele acreditou? É esta a pergunta que eu me faço também. Essas são as 3 perguntas para a gente depois refletir um pouquinho. Deus passa, Páscoa, Deus passa. O que ele me diz? O que ele nos diz hoje a nós? Segunda pergunta: Deus está conosco sempre. Como é que Ele está conosco? Como é que a gente experimenta isso hoje nas nossas casas? Como é que a gente experimenta esta presença de Deus em nós? E a terceira pergunta é: ele viu e acreditou. Viu um pedaço de pano e acreditou. Acreditou o quê? Eu acho que João olhou os panos. Você olha com os olhos, você vê só pano. Se você for olhar com o olhar de fé, descobre a ressurreição de Jesus. O olhar da fé é o raio-x da fé, descobre coisas que só o olho não vê. Então ele viu os panos e acreditou: Jesus está vivo, está no meio de nós. São as 3 perguntas que eu tenho. Eu quero meditar uma coisinha ainda das leituras. Diz assim, São Pedro resume numa frase toda a vida de Jesus. Ele diz assim: Jesus, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Este é o resumo que Pedro faz de toda a vida de Jesus. Deus estava com ele, andava fazendo o bem e curando os doentes de maus espíritos. Este é o resumo que Pedro faz de Jesus, que Jesus, pela maneira de fazer, criava um bom ambiente. E as pessoas que se sentiam em dificuldades, pelo simples fato de conviver com Jesus, se sentem um bem-estar. Sai o mau espírito, você se sente bem e cria uma convivência amiga que atrai as pessoas, expulsa os maus espíritos e faz experimentar mais a presença de Deus no meio de nós. É o que acontece hoje nas comunidades. Quando se reúnem, é isto que acontece, que deve acontecer, irradiar esta presença de Deus no meio de nós. E mais uma coisa que eu queria, São Paulo diz assim: vocês ressuscitaram, que a gente possa ressuscitar também e viver como ressuscitado, que gente que superou o medo da morte, porque a morte foi vencida, Jesus está vivo. E mais uma coisa que eu queria perguntar: hoje a sociedade está em perigo. A pandemia tomou conta de tudo e não tem solução para o todo. Parede rachada não se conserta com reboque, não basta passar reboque, não conserta, apenas esconde a rachadura. O prédio pode continuar caindo. Então o que tem que ser feito na sociedade não é usar reboque para esconder o perigo, a parede rachada. É reconstruir o prédio, tijolo por tijolo, pedra por pedra, lá na base, nas famílias, nas comunidades, nos encontros, e assim, pouco a pouco, como fizeram os primeiros cristãos, fazer com que a sociedade nova possa recompor, reencontrar o seu caminho. E para terminar, eu lembrei hoje de Tomé. Tomé, nós às vezes dizemos o incrédulo Tomé, não é verdade? Mas eu gosto do Tomé, porque no fim do 1º século, muita gente acreditava em Jesus, mas tinha esquecido que Jesus tinha morrido na cruz. Só acreditava num Jesus exaltado no céu, muito bonito, mas não o Jesus com as chagas de morte que faz lembrar a cruz. E Tomé, quando ele ficou sabendo disso, ele disse... E disseram para Tomé, por isso São João lembrou este episódio: nós vimos Jesus. É como eu vou dizer para você: o João que morreu ontem e foi enterrado, eu vi ele andando na rua hoje. Você acreditava? Ninguém acredita numa coisa assim, não é verdade? Acreditar que Jesus que foi enterrado está vivo, eu só acredito se eu posso ver
as mãos e o lado. Esta atitude de Tomé, no fundo, hoje é a mesma coisa. Não basta lembrar este fato. Olhar hoje as feridas de Jesus no povo que sofre de pandemia, no povo que sofre do vírus, do coronavírus. Lá está a chaga que mata Jesus, que faz ele sofrer, e lá também deve estar a nós como Tomé. Eu só acredito se eu posso ver a presença de Jesus e ajudá-lo nestas pessoas que sofrem tanto, para que assim ajude a nós, a solidariedade possa levar o mundo a acreditar que Jesus está vivo no meio de nós. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza.